Ok. É um assunto que realmente cai no vestibular todos os anos e a gente tem que ter muito cuidado. É um assunto fácil, é um assunto que todo mundo tem acesso e todo mundo consegue entender esse assunto. O que vem a ser a parte de isomeria? A isomeria vai ser o estudo dos isômeros, né? O estudo dos isômeros, que são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular, onde esses isômeros apresentam propriedades físicas diferentes. Lembrando que você vai ter na isomeria óptica a questão do destrógeno, a questão do levógeno, quando chegar lá na frente um pouquinho, a gente vai chamar a atenção desses dois isômeros, do destrógeno e do levógeno. Não é bem assim como a gente definiu, que tem propriedades físicas diferentes. Vão ter propriedades físicas iguais, a gente fala melhor um pouquinho lá na frente. Tá aí, o primeiro composto que você tem aí, Luiz, é um éter. Oxigênio, aí você tem um metoxmetano, né? Esse primeiro composto da esquerda aí, né? Você tem o metoxmetano, é um éter. A fórmula dele é o C2H6O, enquanto que do lado direito aí você tem o etanol, que é um álcool. Então você tem dois compostos aí diferentes. Isso aí é um álcool, né? O H no carbono que só tem ligações simples, é um álcool. E do outro lado você tem um éter. Você tem aí o éter, isso mesmo, o oxigênio entre carbonos. Então a diferença básica entre eles é na fórmula molecular? Não. A fórmula molecular é a mesma. Você tem uma diferença, onde a diferença é na função orgânica. Um é éter e outro é álcool. Então, quando eu tenho compostos diferentes, onde a diferença é na função orgânica e tem a mesma fórmula molecular, a gente chama esses compostos aí de isômeros de função, isômeros funcionais. Lembrando que esse álcool, ele tem a possibilidade de fazer ligação de hidrogênio. Esse grupo OH dá essa possibilidade de fazer ligação de hidrogênio. Já no caso do éter, essa possibilidade não existe, a formação da ligação de hidrogênio. Portanto, esse álcool terá ponto de ebulição maior. Maior ponto de ebulição, menor volatilidade, significa dizer pressão de vapor menor nesse álcool. Esse álcool tem uma pressão de vapor menor, tá certo? A presença aqui do OH, né, vestibulando, do OH, das ligações de hidrogênio, caracteriza assim que a força, na verdade a força entre as moléculas aí, né, dele, né, vai estar mais ligada mais fortemente, por isso tem um ponto de ebulição maior, ok? Maior ponto de ebulição. Maior ponto de ebulição, não é isso, Luiz? Maior ponto de ebulição, menor volatilidade. Isso. Esse éter aí, ele é mais volátil do que esse álcool. Ele tem um ponto de ebulição menor. As interações intermoleculares nesse éter essas interações são mais fracas. Portanto, esse éter tem uma pressão de vapor maior. Se for analisar isso aí na questão das propriedades coligativas, tem que ter o máximo de cuidado. Só lembrando, então, César, para aquele aluno que não acompanhou todas as suas aulas, aqui eu tenho 2 carbonos, C2, 3H, 3H, H6 e 1 oxigênio. Isso. Desse outro lado também eu tenho 2 carbonos, CC, C2, 6H, tá? E 1 oxigênio. Então eles têm a mesma fórmula, mas são compostos diferentes. Por isso que eles são chamados de isômeros e ocorre o fenômeno da isomeria. Isomeria de função, hein, pessoal? Não pode esquecer. Isomeria funcional, isomeria de função. Aí vão aparecer mais uns dados sobre a nomenclatura, né? Etanol e metoxmetano, e mostrando aí ponto de fusão e ponto de ebulição, como a gente falou para vocês. Veja que o ponto de ebulição do éter é menos 24, enquanto que o ponto de ebulição do álcool, 78. Então, você tem uma diferença enorme aí, muito grande a diferença de ponto de ebulição. A mesma quantidade de água numa molécula, mas pelas suas ligações, pela sua fórmula estrutural aí, você vê que muda todas as propriedades. Para frente. Aí vem a definição de isomeria plana. Esse nome plana também pode ser chamado de isomeria constitucional. Então, a gente vai estudar os isômeros constitucionais, certo? A distinção entre os isômeros pode ser feita a partir das suas fórmulas estruturais planas, a sequência de átomos. A análise é feita pela sequência de átomos. A diferença vai ser na sequência de átomos e não na sequência espacial, somente na sequência estrutural. Daí a gente vai ter a isomeria plana constitucional.
que ela se divide em 5 tipos, de cadeia, posição, compensação, função e tautomeria. São os 5 tipos que a gente tem. Primeiro tipo aí que vai aparecer, né, a isomeria de cadeia, lembrando que a função é a mesma, a diferença está na cadeia. Veja esse primeiro caso. Questão da UFRN 2010, questão número 4 da UFRN objetiva. Está aí, é esse exemplo que está aí. Primeiro composto é um hidrocarboneto, Luiz. Esse composto é um hidrocarboneto. O nome dele, butano. Esse composto é o butano. Você tem o segundo composto, que é um hidrocarboneto também, que é o isobutano, que foi o vestibular que cobrou com o nome de isobutano, ou 2-metilpropano. Esses dois compostos pertencem à mesma função, têm a mesma fórmula molecular, C4H10, mas tem um detalhe, eles são diferentes. O primeiro composto é de cadeia normal, o segundo composto é de cadeia ramificada. Portanto, a diferença é na classificação da cadeia. São isômeros de cadeia. Mesma função, mesma fórmula, mas a diferença é que você tem uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Lembre de uma coisa, à medida que a cadeia vai se ramificando, Luiz, o ponto de ebulição vai diminuindo. Esse segundo composto aí, que é o metilpropano, o segundo composto, ele tem um ponto de ebulição menor. Devido a quê? Devido a quando ele se ramifica, ele diminui o número de interações intermoleculares. As forças intermoleculares ficam em menor número e, além disso, de ficar em menor número, também ficam mais fracas. Por isso que você vai ter uma diminuição no ponto de ebulição. Então, esse segundo composto terá ponto de ebulição menor. Lembre que a cadeia vai se ramificando, o ponto de ebulição torna-se menor, devido à diminuição do número de ligações intermoleculares e elas se tornam também mais fracas. Só lembrando aí para o vestibulando, mesma função significa hidrocarboneto. Veja que todos os dois compostos aqui só tem carbono e hidrogênio na sua cadeia, tá certo? Então, de tal forma que a gente vai ter aqui hidrocarboneto e o que mudou foi a presença da ramificação. Então, mudou aí a cadeia, né? Então, eu tenho aí a isomeria de cadeia, porque é a mesma função. Aqui eu não poderia ter um éter e um álcool, tinha que ser 2 hidrocarbonetos, tá certo? Tem que ser da mesma função. Da mesma função como nós grifamos aqui, tá? E como as cadeias são diferentes, então esses compostos vão ter propriedades diferentes, são 2 compostos diferentes, embora tenham a mesma forma, C4H10, beleza? Nós vamos ver aqui, aí tem outros exemplos, mas nós vamos passar para frente aqui, para que a gente veja, né, aproveita aqui o horário da televisão para ver um exemplo de cada uma. Então vamos ver agora de posição. Mais uma vez, lembrando aí, vestibulando, ó, que tem que ser da mesma função química, ok, professor César? E a diferença, pessoal, é na posição. Mas posição de quê? Dupla ligação, tripla ligação, grupos funcionais, ainda mais de radicais. Então eu vou ter a diferença em cima de algum pronto. Chegou o exemplo. Esse exemplo aí, o primeiro composto, olha o OH aí, Luiz, isso aí é um álcool, certo? E o segundo composto também é um álcool. Então a mesma função, a mesma fórmula, C3H8O, a mesma fórmula, a diferença é na posição desse grupo OH, isso mesmo. Esse OH aí do primeiro composto está em carbono número 2, enquanto que no segundo composto está no carbono número 1. A única diferença é na posição do OH. Essa mudança na posição, ela leva a muita coisa importante para o composto, com relação ao seu ponto de ebulição. O ponto de ebulição desse primeiro composto é menor, porque à medida que você coloca esse grupo OH para o meio da cadeia, você vai diminuindo as interações. Dá uma ideia como se fosse ramificado. Não é um composto ramificado, não é uma cadeia ramificada, mas dá uma ideia de estrutura ramificada. Então você vai diminuindo o número de interações. Nesse segundo composto, você tem uma ideia de cadeia linear, estrutura linear. Então você tem um maior número de interações. Portanto, esse segundo composto tem ponto de ebulição maior, o primeiro composto tem ponto de ebulição, o primeiro composto tem ponto de ebulição menor e ambos vão realizar a ligação de hidrogênio. Só que o segundo composto, as ligações vão ser mais intensas.
A ideia de cadeia linear é a ideia de maior número de ligações intermoleculares. O segundo exemplo aí, Luiz, dá uma olhada nesse segundo exemplo, você aí. Veja esse segundo exemplo. Você tem um hidrocarboneto tipo alceno, olha aí a dupla, e no segundo composto também, um hidrocarboneto tipo alceno para os dois. Então, C4H8, a fórmula dos dois. Ambos hidrocarbonetos, só que a dupla no primeiro está na ponta, enquanto que na segunda está no meio. Eu mudei a posição da dupla. Ao mudar a posição da dupla, isomeria de posição. Então aí você tem a isomeria de posição, ok? No terceiro exemplo aí você tem mais o que? Veja, uma estrutura aromática. Olha o benzeno lá em cima, olha o benzeno aí embaixo. Veja que os dois grupos CH3, Luiz, olha só, estão em carbonos vizinhos, posição orto, não é isso? 1 e 2, carbonos vizinhos, orto. E o de baixo você tem na posição para, não é isso? 1 e 4, posição 1 e 4, posição para. Então a diferença do primeiro composto para o segundo, posições do grupo CH3. Você muda o composto, apenas mudar a posição desse grupo na estrutura. Primeiro composto é um composto ortodimetilbenzeno, o segundo composto é para-dimetilbenzeno, usualmente chamado primeiro de ortoxileno e o segundo de para-xileno. E lembrando aí que nós poderíamos ter na posição 1 e 3, que seria o meta, né, professor? Isso, 1 e 3, se eu botasse na posição 1 e 3, seria a posição meta. Lembrando que essas posições a gente pode usar para grupos iguais no benzeno e grupos diferentes, não importa. Mas essas posições, orto, meta e para, a gente só usa para dois grupos no benzeno. Podem ser em grupos diferentes, grupos iguais, no mas caso eu posso aqui iguais, isso, mas poderia serem diferentes também para usar orto, meta e para. Certo? Desde que tenha apenas dois, viu, vestibulando? Dois. Porque à medida que eu colocar 3, eu não posso mais usar isso. Eu já vou usar outra, o simétrico, assimétrico. É isso que eu vou usar, o vicinal. Então seria outra.